Na Alemanha do pós-guerra, a cidade de Hannover vivia mergulhada no caos. A Primeira Guerra Mundial havia deixado milhares de órfãos, soldados, desempregados e uma população faminta. Nesse cenário de miséria e instabilidade, surgia um dos assassinos em série mais brutais da história, conhecido como Vampiro de Hannover e Açougueiro de Hannover. Fritz nasceu em 25 de outubro de 1879 e desde cedo apresentava sinais de comportamento problemático. Seus pais tiveram 6 filhos, 5 meninas e ele, o caçula, era o único homem. A mãe, além de alcoólatra, sofria com problemas psicológicos. Muitas vezes tratava Fritz como se fosse uma menina, chegando a vesti-lo com roupas femininas. O pai, sempre autoritário, alcoólatra e infiel, reagia com violência sempre que via o filho dessa forma. O ambiente familiar era sufocante. As irmãs de Fritz não suportaram a pressão dentro de casa. Saíram muito cedo e, sem alternativas, acabaram recorrendo à prostituição para sobreviver. Aos 16 anos, Fritz foi enviado pela família a um colégio militar. Entretanto, após 5 meses, começou a sofrer lapsos de memória. Inicialmente acreditou-se que fosse ansiedade, mas logo veio o diagnóstico de epilepsia, condição que provoca desde breves apagões até convulsões prolongadas. Assim, ele foi dispensado e voltou para casa. Ainda na adolescência, foi acusado de abusar sexualmente de meninos e enviado a um sanatório, de onde escapou após 6 meses. Com a ajuda da mãe, fugiu para a Suíça e passou a viver com parentes dela até 1899, quando retornou para a Alemanha. Já por volta dos 20 anos, ficou noivo de uma jovem local, que engravidou em 1900. No mesmo ano, foi convocado para o serviço militar obrigatório. 2 anos depois, porém, acabou novamente dispensado por problemas de saúde, após repetidos episódios de desmaios, tonturas e internações. De volta à vida civil, morou com a noiva por algum tempo, mas em 1904, a relação terminou em meio a brigas e acusações de traição. A partir daí, Fritz mergulhou de vez na criminalidade, cometendo pequenos furtos, golpes e invasões, que o levaram a várias passagens pela prisão. Em 1914, foi condenado por arrombar um armazém e sentenciado a 5 anos de prisão. Libertado condicionalmente em 1918, se uniu a uma rede de contrabando e, de forma irônica, passou a colaborar como informante da polícia. Para ganhar confiança, gostava de se apresentar como detetive. Embora fosse um criminoso fichado e, além disso, homossexual, algo considerado ilegal e passível de prisão na Alemanha da época. Em setembro de 1918, aos 39 anos, Fritz fez sua primeira vítima, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. As ruas de Hannover estavam tomadas por refugiados e famintos, e ele se aproveitou da miséria para seduzir jovens com promessas tentadoras. Foi assim que um adolescente de 17 anos, que havia fugido de casa, caiu em sua armadilha. A família denunciou o desaparecimento e testemunhas afirmaram ter visto o garoto pela última vez na companhia de Fritz. A polícia chegou a invadir seu apartamento, mas não encontrou nenhum sinal do adolescente. Só anos depois, Fritz confessaria um detalhe arrepiante. A cabeça do jovem estava embrulhada em jornal, escondida atrás do fogão, enquanto os policiais vasculhavam o local. Em outubro daquele mesmo ano, ele foi surpreendido pela polícia enquanto estava em seu apartamento com um garoto de apenas 13 anos. Ele foi preso por abuso sexual e sentenciado a 9 meses de prisão. No entanto, a pena só seria cumprida quase 2 anos depois, entre março e dezembro de 1920. No mesmo ano, ele conheceu Heinz, um jovem de 18 anos, que logo se tornaria não apenas seu amante, mas também cúmplice de seus crimes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, que durou pouco mais de 4 anos, a Alemanha mergulhava em fome, pobreza e instabilidade. Esse cenário de escassez abriria caminho para que Fritz continuasse sua caçada sombria. Ele se aproveitava da miséria para atrair meninos e jovens que vagavam pelas ruas de Hannover,
Muitos eram órfãos de guerra ou haviam fugido de casa. Ele oferecia abrigo, comida ou falsas promessas de emprego. Para quem nada tinha, aquilo parecia uma chance de sobrevivência. Mas na realidade, ele tirava tudo o que podia de suas vítimas. Sua dignidade, sua inocência, seus poucos pertences e até a própria carne. Dentro de sua casa, Fritz atacava de forma brutal. Mordia o pescoço das vítimas até que morressem por sufocamento ou perda de sangue. Foi esse método macabro que lhe rendeu o apelido que ficaria marcado para sempre, o Vampiro de Hanover. Ele mesmo chamava o ato, de maneira perturbadora, como sua mordida do amor. Após os assassinatos, ele esquartejava os corpos em seu próprio quarto, jogava os ossos e restos humanos no rio Line. Parte da carne, segundo relatos, era vendida em mercados locais como se fosse carne de porco. Já as roupas das vítimas eram repassadas por seu cúmplice, em feiras clandestinas. Com o passar do tempo, pedaços de corpos começaram a aparecer nas águas do rio, enquanto dezenas de jovens continuavam a desaparecer misteriosamente. No dia 17 de maio de 1924, 2 crianças brincavam perto do rio quando encontraram um crânio humano. Logo, outros 3 crânios foram descobertos, o que levou a população a vasculhar as margens do rio por conta própria. O resultado foi macabro. Mais de 500 ossos foram encontrados. Após perícia, confirmou-se que pertenciam a diferentes jovens. A suspeita rapidamente recaiu sobre Fritz. No dia 18 de junho de 1924, ele passou a ser discretamente vigiado por policiais à paisana. A investigação finalmente avançou em 22 de junho de 1924, quando ele foi abordado por 2 policiais enquanto discutia com um jovem de 15 anos. Após a prisão, o garoto revelou que vinha sendo constantemente ameaçado e abusado por Fritz. A polícia invadiu seu apartamento e encontrou o local coberto de manchas de sangue. Roupas de jovens desaparecidos estavam em sua posse, o que foi o suficiente para consolidar a suspeita sobre ele. Durante os interrogatórios, ele confessou uma série de assassinatos cometidos entre 1918 e 1924, revelando atos de extrema crueldade. Oficialmente, 24 mortes foram confirmadas, todos rapazes entre 10 e 22 anos. Mas os investigadores acreditavam que o número real poderia ultrapassar 40 vítimas. O seu cúmplice Hanks foi preso pouco tempo depois e condenado à prisão perpétua. Contudo, cumpriu apenas 12 anos e foi libertado. Mudou de nome, casou-se e morreu anos mais tarde. Em 5 de fevereiro de 1925, Fritz escreveu uma carta ao pai de Hanks. Nela, declarava a inocência do cúmplice, afirmando que havia acusado injustamente por vingança e que Hanks não havia cometido nenhum crime nem tinha consciência dos atos dele. Até hoje, a real intenção dessa carta permanece um mistério. Alguns acreditam que era uma tentativa de atrasar seu julgamento. Em 1925, o julgamento foi realizado e se transformou em um espetáculo. A imprensa acompanhava cada detalhe e quase 200 testemunhas foram convocadas. Durante o processo, Fritz descreveu com frieza e até certo orgulho os assassinatos, chocando profundamente o público e a Alemanha inteira. Ele disse aos policiais: "Nunca tive a intenção de ferir aqueles jovens, mas sabia que, se continuasse, alguma coisa aconteceria, e isso me fez chorar. Eu me atirava sobre aqueles garotos e mordia o pomo de Adão, estrangulando-os ao mesmo tempo. Fazia 2 cortes no abdômen e colocava os intestinos em um balde. Depois escorria o sangue e esmagava os ossos até quebrar os ombros. Então podia chegar ao coração, aos pulmões e aos rins, e os picava e colocava no meu balde. Removia a carne dos ossos e colocava na minha bolsa de tecido. Precisava fazer 5 ou 6 viagens para levar tudo e jogar no rio. Sempre odiei fazer isso, mas não consegui evitar. Minha paixão era muito maior que o horror de cortar e picar." Condenado por 24 homicídios, o vampiro de Hanover recebeu a sentença de morte. Em 15 de abril de 1925, foi executado por guilhotina. Suas últimas palavras foram: "Arrependo-me, mas não temo a morte."
Após a execução, sua cabeça foi preservada em formol e utilizada em estudos psiquiátricos por décadas, até ser finalmente cremada em 2014. O caso do vampiro de Hanover nunca foi esquecido. Ele se tornou símbolo de uma época em que a miséria e o caos social permitiram que um predador agisse impunemente por anos. Até hoje, sua história é lembrada como uma das mais sombrias da Alemanha.